nós iremos falar sobre painéis solares quânticos e é bem interessante o assunto porque é uma tendência e nós vamos falar dos prós e dos contras, como sempre nós realizamos aqui nas lives da Rede Global. Então, vamos colocar o material na tela e vamos avaliar essas informações que são bem importantes a respeito de algo que muita gente sequer sabe que existe, né? Que são a questão dos painéis quânticos. Deixa eu só colocar aqui, porque é uma coisa, esse negócio do Zoom mudou tudo e dificulta a nossa vida para caçambas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Agora dá certo. Pronto. Bem, então vamos lá. A gente preparou o material. A gente vai fazer algumas pontuações sobre isso e depois nós vamos dar uma explicação sobre a origem dos painéis quânticos e da questão relacionada aos pontos positivos e negativos. Então, placas solares quânticas têm um princípio de funcionamento baseado em células solares de filme fino, uma estrutura quântica e eficiência na conversão. Painéis solares com pontos quânticos, que é assim que é falado no mercado, eles possuem uma condição de eficácia maior do que os painéis solares comuns, tá? Materiais e tecnologia perovskitas, silício amorfo e novos materiais emergentes. E isso é o que está acontecendo em todo o mercado mundial. Está ascendendo novos tipos de materiais em todo o mundo. E em todo o mundo se busca terras raras, e isso está acontecendo, inclusive no Brasil, com a China comprando um monte de terras no Brasil raras. Então, a gente tem uma invasão do país aqui por várias nações, por isso que o mundo está se mudando para a América do Sul e as pessoas nem percebem. Vantagens: alta eficiência, baixo custo, flexibilidade e sustentabilidade. Nossa, que lindo, né? Muito legal assim. Vocês vão ver que as coisas não são bem assim, mas ok, a gente tem que pontuar que funciona. É uma coisa que realmente traz um ganho muito maior que as placas solares normais. Aplicações, edifícios e residências, produtos eletrônicos portáteis, sistemas de transporte e infraestrutura de energia. Inclusive, estão surgindo carros, estão surgindo trailers, estão surgindo um monte de coisa com painéis solares também. E a tendência disso é uma eficácia maior devido exatamente à questão quântica, tá? Desafios e pesquisas. Aliás, só pontuar que a quântica vai deixar de ser uma coisa que foi colocada no pensamento ocultista das pessoas que desconhecem o que é quântica, né? A quântica vai começar a surgir muito em vários aspectos da vida das pessoas, até porque a quântica é, digamos, o início de um processo maior e que a humanidade não vai desfrutar nesse momento. Ela vai ter aí alguns benefícios da quântica, mas eu acredito num futuro diferente desse, que a quântica realmente vai se tornar algo muito grande dentro do sistema de vida humano. Até porque a quântica no futuro vai ser sistema até de transporte. Então, a gente fez uma live sobre tunelamento quântico e vai ter lá na Rede Global, no nosso site, tem uma área chamada Quântica, onde a gente vai estar colocando muita informação lá. Então, é bom acompanhar o site da Rede Global de comunicacau.com.br, tá bom? Aplicações, como eu coloquei, desafios e pesquisa, estabilidade e durabilidade, escalabilidade da produção, que é a escala de produção, né? Integração com a rede elétrica. Então, as redes devem convergir. É interessante que, quando a gente observa esses 10 anos de estudo da rede, a gente percebe que, na realidade, tudo que existe à nossa volta, ela se integra. Ela se integra. Então, é muito interessante, sabe, quando você avalia essas coisas. Avanço na tecnologia quântica. Então, está havendo, né, em todo o mercado um avanço gigantesco nesse sentido. Agora, aqui que é interessante. Impacto ambiental e social. Redução da emissão de CO2. Ok. Acesso à energia limpa. Ok. Desenvolvimento econômico. Ok. Sustentabilidade a longo prazo. E se eu disser que não é bem assim? Não é bem assim, como sempre, nunca é assim. Mas primeiro vamos entender a origem desses pontos quânticos, de que forma o mercado começou a perceber que esses processos poderiam ser desenvolvidos. Isso começa com eletrocerâmicas, tá?
Então, as cerâmicas vêm sendo utilizadas pela humanidade há milhares de anos, mas até os últimos 50 anos, ninguém se importava com as características elétricas dessas cerâmicas. A peculiaridade das eletrocerâmicas é que elas respondem, de alguma maneira, à presença de um campo eletromagnético, apresentando variações na resistividade elétrica. E é isso que é interessante também, quando eu estava observando o estudo para apresentar para a audiência, é essa questão do eletromagnetismo, sabe? Ele está presente em todo o processo, o tempo todo, em tudo, basicamente. Então, quando eu estava estudando e falei sobre o toleramento quântico dos monopolos magnéticos, que possibilitará no futuro de uma humanidade diferente dessa, as pessoas se transportarem de um lugar para o outro imediatamente, porque os monopolos magnéticos, eles são um sistema que permite uma velocidade de transmissão via esses processos eletromagnéticos que é acima da velocidade da luz, porque é um processo praticamente quase que instantâneo de movimento de um ponto A para o ponto B. Ele está acima da velocidade da luz. Então, estudar toleramento quântico é interessante. Eu indico à audiência para vocês entenderem melhor o que que é monopolos magnéticos. Mas é interessante como o eletromagnetismo está dentro de todo esse processo que envolve a quântica. É interessante em perceber como o futuro da humanidade vai ser uma coisa muito extraordinária, baseado no entendimento da quântica e do eletromagnetismo, sabe? E isso está presente em tudo, né? Porque nós temos a energia forte, a energia fraca, nós temos a gravidade e nós temos o eletromagnetismo. São os quatro processos do sistema que basicamente são as leis, né? Que regem todo o universo. Isso daí é uma coisa interessante quando você vê o papel do eletromagnetismo em relação à sua proximidade com a quântica e essas formas, né, que existem de desenvolvimento em torno desses processos. Bom, continuando, a presença do campo eletromagnético apresentando variações na resistividade elétrica, na permeabilidade magnética e em outros parâmetros elétricos e ou magnéticos, né? As eletrocerâmicas englobam principalmente óxidos semicondutores de elementos metálicos. E isso é interessante quando você vai para as chemtrails, quando você vai para o rastro químico, quando isso vai de encontro ao que nós explicamos sobre os rastros químicos. As pessoas entendem que rastros químicos são jogados sobre a população visando redução populacional. Isso é um efeito do processo como um todo, quando uma estrutura de poder não se importa com as pessoas, certo? Ok, então é um efeito resultante da distribuição das chemtrails, mas as chemtrails em si, elas não são isso, exatamente. As chemtrails que as pessoas veem nos rastros químicos, que tem lá inúmeros metais e ametais em tamanho nano, são testes desenvolvidos pelos militares exatamente para chegar nessas condições de entendimento dos materiais em relação à produção de equipamentos militares e na relação de produção dos elementos que fazem parte dessa nova estrutura de sociedade que está surgindo, baseada na quântica, baseada no eletromagnetismo, baseada no magnetismo, baseada em novos materiais. Esses novos materiais, eles têm que ser testados, testado a sua resistência, testado a sua questão química, testado a sua questão de radiação, tudo tem que ser testado, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser pensado. Então, esses processos que as chemtrails desenvolvem na realidade, eles usam como um laboratório para entender qual o funcionamento desses metais e ametais para utilização na indústria, para utilização nas corporações, no desenvolvimento de armas, de tecnologias e etc, etc, entenderam? E no fim das contas, as pessoas respiram tudo isso. Só que como as pessoas também estão num processo de transformação por conta da rede intracorporal e optogenética, esse material que é respirado, ele faz parte do contexto da rede intracorporal, louco, né? Então, na realidade, tudo que está em andamento, desde as chemtrails até as pessoas, é uma integração de tecnologia. Então, a rede optogenética e intracorporal tem a sua conexão com os computadores quânticos, que tem conexão com os terahertz, que tem conexão com o que você respira nas chemtrails, que por fim alteram a química humana, que por fim fazem mudanças, entendeu? É tudo junto. Não é nada separado, é tudo parte do mesmo processo. Dito tudo isso, nós temos aqui o zircônio, o estanho, o cério e outros elementos. Por causa
das suas características, eles podem ser utilizados como sensores na produção alternativa de energia. Em células voltaicas, fotovoltaicas, fótons, né? Fotovoltaicas, então tem a ver com fótons, que convertem a luz em eletricidade ou em células a combustível. E aí é interessante quando você estuda a rede optogenética que está sendo desenvolvida nas pessoas, junto com a rede intracorporal. Porque a rede optogenética é baseada em luz. E quando você analisa a fotossíntese, quando você analisa a optogenética, e quando você analisa células voltaicas, e quando você entende os processos da luz, você percebe que a luz, dentro desse processo, é muito poderosa. Os fótons, o sol, a importância de tudo isso, né? Então, eles estão, como é que se diz? Estão criando uma cortina para evitar os raios solares por conta de efeito estufa, que não sei o quê, porque aquecimento, que essa bobeira toda. E em torno disso, você tem o quê? Menos fótons. E aí você tem menos exposição ao sol. Então, quer dizer, isso debilita, cria um processo dentro das coisas vivas e orgânicas, biológicas, entende? Alterações que vão se somando a todas as demais alterações que acontecem. Dito tudo isso, na fabricação de memórias ferroelétricas, já utilizadas atualmente, por exemplo, em smart cards. Aí vocês podem pesquisar o que são os smart cards e como eles são feitos e etc. A evolução no setor tem sido aceleradíssima. Falamos agora em tecnologias embarcadas em cima do chip de silício, agregando-lhe novas funcionalidades, né? Comentou aqui uma pessoa da área. E aí, eu fui verificar exatamente quais são os benefícios, mas também os malefícios. E aí a gente compreender o futuro, né? Esse futuro presente, porque as células de pontos quânticos já existem. Tanto é verdade que eu tirei aqui um print para vocês verem, ó. Tá aqui, ó. Célula solar de ponto quântico. E, claro, obviamente, são poucos os produtos disponíveis no mercado, porque ainda é uma tecnologia em desenvolvimento. Mas já existe, tá? E tá aqui, na tela. Vocês podem colocar em inglês, tá? Porque em português vocês não vão achar. Mas se vocês colocarem aqui em inglês, vocês vão achar. Então é só traduzir isso aqui para o inglês, mas é quantum, esqueci a outra palavrinha que tem no meio. Mas tá bom. É só pesquisar em inglês. Os painéis solares quânticos, e aí eu fui fazer uma pesquisa do que é a perovskitas, que está aqui, ó. Dentro do material que a gente fez, aqui, a gente tem aqui os materiais e tecnologias. A perovskitas, o silício amorfo e novos materiais emergentes. O silício amorfo, a gente não fez a pesquisa porque a gente ia ter muito material e acabar demorando muito a live. Então, a gente pesquisou só a perovskitas. E as perovskitas possuem o seguinte aqui, ó, os painéis solares quânticos, também conhecidos como células solares de película fina de perovskita, então é outra forma de vocês pesquisarem, utilizam materiais à base de perovskitas como camada ativa em suas estruturas. As perovskitas possuem diversas propriedades físicas e químicas interessantes, incluindo a absorção eficiente de luz. As perovskitas apresentaram um coeficiente de absorção de luz muito alto, o que os torna excelentes materiais para aplicações fotovoltaicas, que no caso do painel comum, eles atingem 25% ali, 20% de absorção. Esses painéis, eu já vi algumas coisas que chega de 50% a 75%, é uma coisa absurda, realmente muito superior aos painéis comuns. Baixo custo de fabricação. Métodos de síntese de perovskita são geralmente mais simples e baratos do que os processos de fabricação de silício cristalino, por exemplo. Uma coisa interessante a colocar é que durante a pesquisa eu percebi que não se usa muita palavra quântica. E eu acredito que muita coisa não vai usar a palavra quântica, porque não há conhecimento da população sobre quântica. E isso foi algo que foi retirado das escolas, foi totalmente oculto das pessoas, por isso que se tornou uma coisa que muitos usam como oculta, ou ligadas a coisas ligadas a espiritismo. E isso não tem nada a ver com quântica. Nada a ver com quântico. O ser humano é quântico. Tudo que existe nesse universo é quântico. Seja anjo, seja universo, seja o sol, seja o que for, tem quântica. Porque a essência, a base de tudo é quântica. Mas a questão toda é que nada tem a ver com religião, ou tem a ver com isso ou com aquilo. Na realidade, é ciência e tecnologia pura.